Como muitos dizem, a Bica é linda. E hoje é o dia em que vamos conhecer a sua história. E para nos falar sobre esta zona emblemática da cidade, tenho comigo uma pessoa que tem dedicado grande parte da sua vida profissional a Lisboa, através do estudo da relação entre práticas de sociabilidade e identidades de lugar. Professora de Antropologia Urbana e Pesquisa Etnográfica no ISCTE, publicou mais de 60 capítulos de livros e artigos científicos como autora e coautora. Foi também professora visitante em universidades em Espanha, Brasil e nos Estados Unidos. Tenho comigo a Graça Índias Cordeiro. Bem-vinda, Graça. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. E o objetivo consigo seria hoje podermos viajar um pouco na história da Bica e conhecer a identidade deste bairro e da cidade de Lisboa. E gostava de começar por lhe perguntar sobre a sua história com a Bica. Já viveu na Bica? Muito bem, obrigada novamente, Clara, por me convidar para falar de um dos temas que provavelmente eu mais gosto, que é não só a Bica, é a Bica, a cidade de Lisboa, os bairros de Lisboa, sobretudo esta parte mais antiga, mais histórica da cidade, que é no fundo aquela que eu fiz investigação, portanto é aquela que eu conheço melhor. Do período em que eu investiguei, estamos a falar da última década do século XX, portanto foi aí nos anos 1990 que eu andei mais por lá, e uma pesquisa histórica que me surgiu a partir desse contacto com o terreno, não só com a Bica, mas também com outros bairros, e que foi uma pesquisa histórica, sobretudo centrada em imprensa periódica, em registros de batismo e nascimento, portanto, no fundo, aquelas fontes que normalmente se usam na história social urbana, que se tenta fazer das cidades e que em Portugal e em Lisboa em particular há muito pouca história social urbana e que ajuda normalmente os antropólogos. Pouca registada. Pouca história feita, porque a história tem que ser feita, não é? Okay. Há fontes, não é? Mas as fontes têm que ser interpretadas, analisadas, integradas em narrativas e produzidas em monografias, em histórias. Por exemplo, quando eu estudei a Bica, eu tinha muita curiosidade sobre o passado da Bica. Não havia nada publicado, não havia nada, portanto, na minha ingenuidade, porque também era jovem, eu estava a fazer uma tese de doutoramento em Antropologia Urbana sobre o bairro da Bica, aliás, não era tanto sobre o bairro da Bica, mas era sobre o bairrismo popular urbano, portanto, digamos que a Bica foi escolhida até pela sua dimensão, por ser pequena e por eu poder fazer mais facilmente a observação participante, o trabalho de campo da antropologia, e tinha muita curiosidade sobre o passado e praticamente não havia nada. E creio que continua a haver uma grande falha, não só a nível da Bica, como de outros bairros. Provavelmente há mais estudos sobre bairros de Lisboa, se calhar na área da sociologia, ou da antropologia, ou da geografia, mas assim, história social, eu creio que há pouco, continua a haver pouco. E criou aqui algum carinho especial com este... Claro que criei, portanto, perguntou-me se eu vivia na Bica, eu nunca vivi na Bica. Mesmo enquanto fazia trabalho de campo, era praticamente impossível viver na Bica, porque não havia, portanto, nesse período, nos anos eu comecei o trabalho de campo mais ou menos em 1990 e durou até 94, com uma interrupção, porque entretanto tive um filho, mas foram 2 anos intensivos, depois uma interrupção e depois voltei à Bica para participar de um projeto sobre o fado, em Lisboa, que resultou numa exposição muito bonita no Museu Nacional de Etnologia, quando Lisboa foi capital europeia da cultura, em 1994. Eu participei desse projeto e estudei uma casa de fado que havia na Bica, que já não há, que era a Casa da Milu, que era uma casa de fado vadio, que havia exatamente na calçada da Bica Grande. E, aliás, durante o período dessa pesquisa que eu fiz, ela foi despejada. Curiosamente, parece uma coisa quase premonitória. E, portanto, eu nunca vivi, porque não havia casas disponíveis, nem eu teria provavelmente dinheiro para pagar um aluguer, mas não havia. Portanto, se eu quisesse viver lá para fazer aquele tipo de observação participante que no imaginário dos antropólogos obriga a que as pessoas durmam nos sítios, porque normalmente vão para aldeias ou tribos longínquas, ali não fazia sentido, porque para eu fazer isto teria que estar num quarto e aí ficava muito confinada também com a família que me acolhesse e podia até perder na qualidade
das relações com os outros habitantes do bairro, Claro. que, pronto, como todos os bairros populares, são muito complicados em termos da vizinhança, como nós sabemos. E versus a cidade de Lisboa, qual é que é a sua relação? Gosta de viver em Lisboa? É assim, eu não só gosto de viver na cidade de Lisboa, como Lisboa foi talvez o meu primeiro interesse de investigação. Portanto, eu fiz a minha formação de Antropologia na Universidade Nova, num período, nos anos 80, e, portanto, ao longo dos anos 80, 90, se nós pensarmos em termos de licenciatura, mestrado, doutoramento, e nesse período a antropologia em Portugal, que estava a nascer do ponto de vista académico, como formação académica e os departamentos de antropologia a estruturarem-se, porque não havia antes de 25 de Abril, não é? As ciências sociais têm esta história curta em Portugal, e a antropologia que havia na altura era muito rural, ou seja, os antropólogos estudavam destinos exóticos, portanto, longínquos, outras sociedades, ou eu estudar África, ou Brasil, ou, portanto, fora de Portugal, ou estudavam comunidades rurais. E eu tinha um interesse muito grande, comecei a desenvolver um interesse grande por Lisboa, e não me parecia justo que a antropologia não pudesse estudar Lisboa. Portanto, comecei, de certa forma, assim, e por essa razão talvez tenha sido das primeiras pessoas até a usar o termo antropologia urbana em Portugal, porque comecei a fazer numa altura em que a antropologia urbana não era de todo... Pois, não tinha noção que fosse assim tão recente. Não existia de todo, essa noção até na formação académica e isso. E comecei por estudar, na minha tese de mestrado, um jogo popular de Lisboa chamado o Jogo da Laranjinha, que era um jogo de taberna, e que em meados dos anos 80 jogava-se em 5 lugares na cidade, coletividades e no Pátio Alfacinha, que entretanto já tinha sido construído no tempo do Abcacis, que foi presidente da Câmara. O que é o atual Pátio Alfacinha. E eu acho que ainda lá tem uma sala da Laranjinha, que foi um pouco a reconstituição que fizeram, typical, já na altura, e com o objetivo um bocadinho de dinamizar o jogo, porque havia um amigo deste presidente da Câmara de Lisboa que era um grande adepto, um aficionado da Laranjinha. E, aliás, até tem lá uma placa em nome dele, deve lá estar ainda. Bom, estudei este jogo em parceria com um fotógrafo de Lisboa, que é o Luís Pavão, e que foi fazendo muitas fotografias. Portanto, nós os dois, na altura, tínhamos este interesse em Lisboa, e, sobretudo, nesta Lisboa que para nós era desconhecida, que era a outra Lisboa, de alguma maneira, a Lisboa popular. E eu comecei, assim, a interessar-me por este lado popular da cidade de Lisboa. Que giro. E foi a partir daí que me apareceu esta questão da territorialidade na cidade de Lisboa, o bairrismo, como é que as pessoas se identificam com um bairro e rivalizam com outros. E a partir daí, depois no doutoramento, parti para esta questão do bairrismo, da identidade territorial. E primeiro comecei na Madragoa a estudar, integrada num projeto com um antropólogo catalão que na altura estava muito interessado em Lisboa, e descobri a Bica na Madragoa, porque é o bairro rival. E fui à Bica, comecei a ter muita curiosidade, porque na Madragoa falavam muito mal da Bica, tudo o que acontecia de mal na Madragoa era, evidentemente vinha da Bica, e então fui à Bica e percebi que a Bica ainda era mais pequenina que a Madragoa. E foi a decisão, de certa forma, para o meu doutoramento foi isso. Portanto, não conhecia absolutamente ninguém da Bica, como também antes não conheceria da Madragoa, portanto foi assim, entrar para conhecer a partir do zero. Pois. Claro que ao fim de 2 anos, e fui-me relacionando e com as famílias e com a coletividade que organizava a marcha, percebi logo que a Bica, aquilo que eu imaginava como sendo a Bica, era muito mais pequenino, porque logo, falando com algumas pessoas, disseram, não, mas Bica, mas quer vir estudar a Bica, mas qual Bica? Isso foi a primeira conversa. Qual bica? Sim, porque nós temos aqui 3 bicas. A bica de baixo, a de cima e a do lado lá do elevador. Sério? Eu estava na bica de baixo, não é? Que é onde fica o Marítimo Lisboa Clube, que sempre tem organizado a marcha da bica. Que é ao pé onde acaba o elevador. Não tem nada a ver com o elevador. Isso é o imaginário. É onde, exatamente? Lisboeta, entre aspas, de fora, é o elevador da bica. Evidentemente que uma rua onde passa um elevador é uma rua onde a sociabilidade está muito restringida, não é? Praticamente não há. É ao lado, é paralela, é a calçada da Bica Grande, que é uma grande calçada de escadinhas, é onde costumam ser os arraiais no Beco dos Aciprestes, que é esse espaço inclinado, muito apertado, esse é o centro da Bica realmente.
Portanto, o elevador, pronto, é a rua do elevador, mas que faz uma fronteira. Portanto, e há uma outra parte que é mais para o lado de Santa Catarina, onde havia uma outra coletividade, que era o Zip Zip, que organizava um outro arraial, havia o Marítimo, que organizava este arraial na calçada, e depois na parte de cima da Bica, mais próximo do bairro Alto, que é aquela que começou, de certa forma, a descaracterizar-se um pouco, organizavam também, havia ali o Vai Tu, que organizava fados e tal. Pronto, havia ali um bocadinho, naquela bica, havia 3 microbicas, por assim dizer. E eu acabei por me centrar numa. Pois. Portanto, isto só para lhe dizer que a bica foi escolhida para estudar uma questão teórica, podemos dizer, que tem a ver com as identidades urbanas do lugar. Exatamente. A maneira como nós nos identificamos com determinado espaço. Era precisamente isso que eu lhe queria perguntar. Pegando naquilo que disse, é interessante, porque de facto, quando nós vamos tentar perceber que bairros existem, tanto há micro, mini bairros, como depois há uma denominação um pouco mais lata que abrange um bairro maior, e nunca é 100% certo qual é que é a definição exata e geográfica daquele bairro, não é? Muito bem, podia até convidá-la para usar precisamente estes termos numa aula que eu dei sobre a bica, porque um dos problemas dos bairros de Lisboa é precisamente esse. Os bairros não existem. Sim. E seja, são todos muito próximos, não é? Estes históricos são todos muito próximos. Administrativamente eles não existem, não é? Formalmente. Nós temos freguesias. E os bairros podem ser uma parte. Neste momento não, porque houve aí uma fusão de freguesias e transformou tudo, mas quando eu estudei, um bairro poderia ser uma pequena parte dentro de uma freguesia, ou podia apanhar vários bocados de freguesias, como por exemplo o caso do bairro Alto. Alfama basicamente eram 2 freguesias, mas portanto são critérios diferentes. Portanto, o próprio nome do bairro e os bairros em si é algo que passa oralmente, portanto é algo que pertence à representação coletiva da cidade, que produz uma identidade territorial, mas que não tem essa existência formal. Havia também os bairros fiscais, isso eu tentei analisar um pouco, até como é que os nomes se relacionam com os anteriores bairros fiscais que havia, os bairros administrativos, coisas que foram desaparecendo, os bairros judiciais, as paróquias, pronto, há toda uma divisão do território formal, e o bairro, como nós conhecemos, não está em nenhuma delas. Portanto, isso foi um dos meus temas também de análise, foi tentar perceber as fronteiras e perceber como as fronteiras de um bairro como a Bica são elásticas. No verão, no momento das festas, expande-se, há muito mais pessoas a sentirem-se da Bica. De inverno, com a redução da sociabilidade acaba por se restringir muito mais àquela pequenina Bica. Exatamente. Mas depois isto varia muito também até de indivíduo para indivíduo, conforme o sítio onde vive, as relações que tem, o sítio onde faz compras, as pessoas com quem se dá, quer dizer, cada pessoa tem a sua percepção de bairro. E pronto, eu tentei. E exatamente naquilo que ia dizer, a pergunta é como é que se constroem estas tradições locais urbanas? Qual é que é este processo? Pois, é um processo complexo e foi precisamente, ou seja, a minha investigação de doutoramento sobre a Bica foi sobre a Bica e sobre os bairros populares de Lisboa e sobre a cidade de Lisboa, porque na realidade, inicialmente eu queria perceber como é que esta identidade se constrói a partir de dentro, a partir dos habitantes, e descobri que eu tinha que sair do bairro, tinha que ir para a cidade e até para o país, no período em que este processo de construção identitária, até de invenção dos bairros populares de Lisboa, é um processo que nasce muito com o Estado Novo, a partir dos anos 30. Exatamente. Portanto, eu tive que sair do próprio bairro para perceber que esta construção identitária é, digamos, multiparticipada, não é? Portanto, é dos habitantes, foi muito incentivada, muito criada até pela cidade de Lisboa, não é? Pelo município, integrado também em toda a propaganda, no fundo, do Estado Novo, de recriar toda a narrativa de um país, da sua capital, com esta pequenina diversidade interna, tal como a diversidade a nível nacional e a nível metropolitano, não é? Havia as colónias e, portanto, houve toda uma narrativa e digamos que Lisboa participava desta narrativa com esta diversidade que foi, de certa forma, inventada também, especificando figuras, não é? Elementos-chave através do concurso das marchas populares, portanto, associando a certas figuras típicas que normalmente
eram profissões ou eram figuras no fundo eram grupos, eu até chamo na minha tese étnico-profissionais. Sim. Graça, eu queria entrar nesse tema e falarmos sobre a bica e as figuras, mas antes disso gostava de fazer a pergunta. Como é que é o dia-a-dia de um antropólogo na rua? Ok, como é que é a pesquisa, digamos, antropológica na rua? Quer dizer, é na rua e é em casa, não é? Porque, ou nos espaços coletivos, eu posso lhe falar da minha, eu julgo que a prática profissional, em termos de prática de investigação do antropólogo, usando só esta parte da etnografia, que é a parte do contacto direto com as pessoas, não é? Porque os antropólogos depois fazem mais coisas, fazem pesquisa de arquivo, fazem pesquisa de biblioteca, fazem todo um tipo de entrevistas, às vezes a pessoas que não estão na rua, não é? Pessoas, por exemplo, quem organizava as marchas, aquilo que depois veio dar a EGEAC, isso fez tudo parte também do meu universo de entrevistas. Mas na rua, pensando em termos de observação participante, que é isso que eu acho que está a perguntar, é a pessoa vai para a rua, apresenta-se, como é que é, e pá, pronto, é isto, é no fundo ir repetidamente. Portanto, como é que eu me organizei? No caso da Bica, foi ir muitas vezes, durante 2 anos praticamente estava lá todos os dias. Não é? Era praticamente estar lá a viver para acompanhar, de alguma maneira, o cotidiano de vida naquele bairro, que tinha que passar muito por entrevistas também, por conhecer as pessoas, porque parte das pessoas trabalhavam e acabavam por não estar lá durante o dia, não é? Digamos que a observação participante, um antropólogo na cidade não faz exatamente o mesmo do que um antropólogo, por exemplo, numa aldeia, não é? Que pode ir para o adro da aldeia ou está a viver na aldeia e apanha, de alguma maneira, a vida total na aldeia. Era assim, pelo menos, hoje em dia, já duvido que seja. Numa cidade, como as pessoas têm a sua vida social muito fragmentada, dormem num sítio, trabalham noutro, o lazer é noutro, a estratégia de pesquisa não passa, quer dizer, ultrapassa a rua, evidentemente. A rua é uma parte, ou o espaço público, que no caso da Bica é um espaço semipúblico, porque também era espaço muito privado, que as pessoas se apropriavam, portanto, e aí um bairro, por exemplo, como o bairro da Bica é desafiante, até do ponto de vista desta noção de espaço público. Nós muitas vezes associamos rua, espaço público. Depende da rua. Depende, claro. Não é? Pronto, mas tem essa dimensão. Passei muitas horas dentro das coletividades. Deve ter conhecido muita gente, muitas histórias. Conheci muita gente, não todas as pessoas, evidentemente, mas as pessoas que... Para já as pessoas estavam dispostas também a aturar-me, não é? A fazer perguntas, a as acompanhar. As pessoas, de uma maneira geral, gostavam disso, realmente. E a Graça sentia algum fascínio das histórias e das pessoas que estava apaixonadíssima pela Bica. Aliás, quer dizer, eu fui-me apaixonando, não é? Porque uma pessoa vai criando... A pesquisa etnográfica é precisamente investigar a partir de uma relação de empatia que se cria durante algum tempo com alguém, não é? Ou com um grupo de pessoas, ou com vários grupos. Portanto, é uma coisa continuada e que passa por uma relação pessoal, interpessoal. E neste processo também de conhecimento e da investigação que eu ia fazendo, eu fui-me apaixonando, evidentemente, por aquele espaço. E tive noção disso, porque durante... creio que foi em 1991, convidaram-me para fazer parte do júri das marchas de Lisboa. Eu estava a assistir naquele momento aos ensaios da Marcha da Bica e, para mim, a Marcha da Bica era a mais bonita de todas. Quer dizer, eu não tinha... Não tinha qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Portanto, eu tive a perfeita noção que se eu fosse, e claro que as pessoas na Bica gostariam que eu tivesse aceito, não é? Aí eu traí-as um bocado, mas eu tive a nítida noção que era uma injustiça para os outros bairros, não é? Porque eu estava de tal maneira mergulhada, inclusivamente cheguei a pensar entrar como marchante, não é? Porque no fundo estamos a falar de um ciclo que começa normalmente em abril, são vários meses, não é? De ensaios diários, mas depois ponderei e achei que realmente não era, quer dizer, não, eu estava a assistir, não precisava estar ali naquele número da marcha, nem sei se tinha jeito, nem sei se era capaz. Acho interessante isto, por exemplo, para mim, eu teoricamente nunca dei muito interesse às marchas, sempre ouvi falar delas, mas os santos populares existem, há muito mais, estamos habituados à sardinha, à festa, à noite, aos arraiais e tudo, e as marchas acabam por, porque não se percebe bem a história, de onde é que vêm, como é que são. Como é que funciona esta criação das marchas todos os anos? A Graça estava a falar de começar em abril. Eu acho que é uma relação... Bom, as marchas, de facto, este concurso de marchas é qualquer coisa que tem vingado contra todas as expectativas, não é? Porque isto começou, há uma história oficial que está feita, toda a gente conhece, eu aqui não vou repetir.
Mas isto começou organizado por um jornal, Lisboeta, em 1932, não é? A invenção, de alguma maneira, desta marcha como nós conhecemos, desta maneira. Havia, sim, uma tradição em Lisboa bastante antiga, que eram as chamadas marchas au flambeau, entre aspas, a expressão francesa, ou ranchadas, como muitas vezes nos jornais descreviam, que era, portanto, nas vésperas dos Três Santos de Junho, não é? Que nós hoje designamos como Santos Populares, e isto fez parte da criação do bairro popular, o Santo Popular, a figura popular, portanto, digamos que este popular foi muito realmente uma criação do Estado Novo, não é? Sim, exatamente. Mas este tipo de marchas ou desfiles de jovens nas vésperas destes Três Santos, que é o Santo António, o São João e o São Pedro, não é? Que são santos, partilhados por todo o mundo cristão na Europa, e sobretudo o São João. O São João é o santo de referência e é sobretudo a véspera que se festeja a noite de São João, não é? Portanto, e todo este imaginário de São João acabou por contaminar o Santo António, que é mais de Lisboa, e o São Pedro também, portanto, tudo isto é embrulhado, digamos, num conjunto, são os Santos de Junho. E, de facto, nessas noites, eu apanhei isso nas reportagens que tive a ler dos jornais, do Diário Notícias, do século, jornais antigos, desde finais do século XIX, que é quando Lisboa cresce muito por migração interna, é, digamos, o período da industrialização de Lisboa, então houve muitos rurais que vieram viver para Lisboa e festejavam intensissimamente essas noites em Lisboa, não é? E organizavam ranchadas, marchas iluminadas, com balões, e desfilavam direitinhos à Praça da Figueira, que era uma praça, não é? Era um grande mercado de abastecimento em Lisboa. Portanto, tudo aquilo que é a Praça da Figueira, era uma construção, era uma estrutura que estava aberta nesses dias a noite toda. Portanto, era uma noite de festa. E pronto, e vêm as descrições dos padeiros a dançarem com as ovarinas no Rossio. Portanto, havia uma tradição destas festas e havia uma tradição destes desfiles e havia uma tradição dos arraiais, muito antiga também, organizadas pelos habitantes, muitas vezes a nível de rua, a nível de pequena praça, de uma empresa, às vezes era uma pessoa que organizava. Tudo isso eu fui apanhando. Nos anos 30, Leitão de Barros, que foi um pouco o inovador, acho que fez uma visita ao Brasil e estava a começar a aparecer os ranchos de carnaval. E ele teve ali uma ideia, disse, por que não fazer uma coisa assim em Lisboa? E pronto, ele estava, enfim, que giro, de facto há uma ligação, não é? Há ali coisas muito parecidas. No jornal onde ele estava, resolveram organizar então um concurso de marchas e no primeiro concurso participaram 4 marchas e saíram no Parque Bayer. E o sucesso que teve, ninguém estava à espera. Portanto, desde aí até hoje, praticamente a coisa não parou. Teve algumas pequenas interrupções, claro, mas voltou sempre com muita força. Atenção, isto é algo que tem a ver com os bairros, bairros de Lisboa. Portanto, uma jovem nascida num Campo de Ourique, que fez a sua formação noutro sítio, ou seja, para uma parte de Lisboa, as marchas não dizem nada. Para mim, as marchas não me diziam rigorosamente nada. Não é? Na família de onde eu vinha, aliás, nem marchas, nem fado, nem vida popular de Lisboa, nem arraiais, zero. Não, isso, digamos, que contribuiu também para a minha curiosidade sobre conhecer essa outra Lisboa, que estava muito centrada ali no centro e, em particular, a Bica. Portanto, a Bica foi o bairro sobre o qual eu fiz um estudo aprofundado, não é? Daí não posso dizer que é igual, porque não é nos outros bairros, mas há muitas coisas que são as mesmas. Exatamente, e queria falar sobre a Bica precisamente e também tocar aqui entre a Bica e as marchas populares. Portanto, a Graça também nos seus estudos, perguntando aqui um bocadinho quem é a Bica e de onde é que nasceu, fala da rua Anfiteatro, que foi fruto do acontecimento geológico, no fundo o nascimento da Bica. Como é que, de terras, como é que isso se deu? Isso foi uma história que me contavam lá. Portanto, a Bica que nós estamos a falar é um bairro que fica em declive, não é? Portanto, tem essa calçada, tem o elevador e ao lado tem uma calçada toda de escadinhas, portanto parece, e tem ruas, digamos, que convergem, não é? Também com um grande declive para essa espécie de vale. Portanto, o que houve ali foi um abatimento, ou até vários abatimentos de terra, ao longo do século XV, XVI, até anterior ao terremoto de Lisboa.
Agora, as pessoas lá contavam muitas vezes esta história e diziam: a bica nasceu, sabe de onde é que vem a bica? Como é que nasceu? A bica nasceu quando houve aquele grande terremoto. Claro que as pessoas misturavam as coisas. Houve um grande terremoto e pronto, e nasceu, isto afundou-se, e contavam com grandes pormenores. E eu ouvia isto e pensava: isto é um mito, de certeza. Portanto, eu era antropóloga, não era? E tinha aprendido que todas as sociedades têm o seu mito de origem, não é? Dizer como é que nasceu. Portanto, eu ouvia aquilo, mas não ligava muito. Quando estava a fazer pesquisa histórica, a ler, sei lá, Júlio Castilho, os olicipógrafos, na Biblioteca Nacional, de repente vejo a fonte, que ideia de 1497, creio eu, o relato, reporta-se a esse ano, de um grande aluimento de terra que houve ali e que deixou o Alto de Santa Catarina e o Alto das Chagas, portanto aquilo era um contínuo. E abateu mesmo. E abateu ali, portanto, e as pessoas até foram avisadas, foi durante a noite, houve umas casas que foram engolidas, outras pessoas conseguiram fugir, portanto há uma descrição da época, do senhor que andava a acender luzes e que disse: cuidado, cuidado, porque começou a ouvir um barulho, e portanto eu vejo essa descrição que as pessoas me contavam. E pronto, escrevi isso na minha... E a partir daí como é que se constrói a bica e esta identidade? Não sabe, estamos a falar do século XV, não é? A partir daí é mesmo muito atrás. Portanto, ok, mas se calhar mais recente, não é? O mais recente é, portanto, a história que eu tentei fazer, e ligado às marchas e aos arraiais, também às festas, porque as festas são importantes, porque as festas contribuem para... As festas dos Santos Populares contribuem para a criação deste imaginário dos bairros Santos Populares, digamos que são um instrumento para a produção e a criação disto que nós agora imaginamos como bairros, enfim, pode ser bairros antigos, populares, históricos, tradicionais, tudo isto é sinónimo. Eu fiz este acompanhamento sobretudo a partir do século XIX e do que eu me apercebi é que a bica como bairro, havia o lugar bica, há várias bicas até em Lisboa. Sim, sim. Não é? Há a bica do sapato. Sim, pronto, e havia um referente bica, havia a rua, não é? A calçada da Bica Grande, como aparece muitas vezes nos jornais, aparecem nomes de ruas e às vezes designações como a bica ali à Moeda, porque a Casa da Moeda ficava ali na Rua de São Paulo. A bica que fica mais ou menos ali, tinha que se dizer onde era, porque ninguém sabia muito bem. E é de facto a partir de 1952, que é quando a bica, ou talvez um pouco antes, faz parte deste processo iniciado por esta propaganda do Estado Novo, a criação da bica como bairro, neste sentido uno. A bica é um dos bairros populares, portanto, digamos que a bica chegou ao ranking dos bairros populares de Lisboa. Aliás, os dois primeiros anos que a bica concorreu ao concurso das marchas, creio que foi 52 e 54, penso que em 1953 não houve, ela ganhou o primeiro prémio. Portanto, e afirmou-se claramente, a bica, bairro. Pronto, ficou clarinho. E desde aí até hoje, pronto, acompanhou os outros bairros. Alfama, Bairro Alto, Moreiria, Alcântara, enfim, os cerca de 20 bairros que participam nesse concurso das marchas. Mas sendo um bairro popular, quem é a bica? Pois, para já define-se como bairro, não é? Nesta definição, que é uma definição que vem de fora, que vem de dentro, portanto há aqui... Exatamente, já tinha explicado ao início, exatamente. Misturada, exato. E digamos que aqui as coletividades, ou as associações, neste caso, as 2 ou 3 associações que existem na bica, e sobretudo uma delas, que é quem organiza a marcha, participam desta criação identitária da bica, não é? Agora, tem muitas bicas, não pode dizer quem é a bica, nem pode dizer qual é a identidade, tem muitas, não é? Tem muitas, há digamos, identidades oficiais, que são aquelas que são definidas ou que vingam na negociação, até das imagens que podem ir àquelas que finalmente cada ano vão, não é? E que acabam por, no fundo, estar sempre a repetir de alguma maneira, pronto, a figura que foi escolhida na primeira marcha, que foi o aguadeiro. Pois, precisamente era aí que eu também lhe queria perguntar. Portanto, a Graça fala destas figuras que depois são transpostas para as marchas populares. Exatamente, e cada bairro ficou, de certa forma, dono de alguma figura. Por exemplo, a Madragoa é a dona da Varina. Varinas havia por toda a Lisboa, não era só na Madragoa. E, efetivamente, na Madragoa havia uma colónia de ovarinas grande, não é? Provavelmente foi essa a razão que eles se agarraram à varina. Havia varinas na bica, não é? Aguadeiros provavelmente não viveu na bica, mas a bica tem fontes, tem chafarizes, tem bicas. Portanto, aguadeiro, do ponto de vista simbólico, faz sentido com uma figura tutelar, diríamos, deste bairro, não é?
A Moraria provavelmente continua a ser o fadista, não é? E está associada à história da Severa, fadistas há por todo o lado. Mas ainda hoje em dia todos os bairros, todas as marchas têm a sua figura... Normalmente, portanto, as marchas, não é os bairros, é as marchas, não é? As marchas jogam com os pares, não é? Portanto, há os marchantes femininos e masculinos, é um casal, não é? No fundo. E o são homem representa... os padrinhos, os tais padrinhos. Não, os padrinhos, portanto, as marchas são compostas, creio que por 12 ou 14 pares, depois há os padrinhos, há as mascotes, enfim. Mas essas figuras representam, é um pouco como os reis folclóricos, não é? Mas só que cada figura, a masculina e a feminina, representa alguém. Isto vai variando, pode variar, mas muitas vezes não sai da mesma temática. Mas ultimamente tem até tido sinais de inovação e vai variando, porque os bairros também vão mudando, não é? E que importância assumem estas marchas no cotidiano das pessoas nos bairros? E neste caso podemos falar especificamente da Bica. São importantes, evidentemente são importantes, porque são uma festa anual, é a festa anual mais importante, não é? Não só nestes bairros, em termos de pensarmos na cidade de Lisboa, realmente é a festa da cidade de Lisboa, em junho, não é? Eu estou a falar agora mais dos arraiais, na verdade. Okay. Os arraiais, digamos que são muito mais abrangentes, não é? Toda a gente sabe o que é um arraial. A festa de Santo António, as pessoas vão aos arraiais, comem sardinhas e tal. A marcha é uma coisa muito mais restrita, realmente, às pessoas, aos habitantes, mas não só aos habitantes, e às pessoas que se relacionam com o bairro e com aquela marcha, não é? Porque os marchantes nem sempre são habitantes, ou eram. Eu acho que agora falar no presente até começa a ser difícil, num ano em que não houve marchas, e não sabemos para o ano o que será, mas nos últimos anos, e mesmo já em 1990, parte dos marchantes não viviam lá, muitas vezes eram netos, por exemplo, netos de pessoas que viviam lá, que tinham ficado lá a viver, os filhos casaram, tinham ido viver para a periferia de Lisboa, mas os netos continuavam a relacionar-se e poderiam ser, portanto, muitas vezes eram familiares de habitantes, muitas vezes eram amigos, simplesmente amigos de escola, de jovens de lá, ou vizinhos até de outros bairros, por exemplo, pessoas que viviam no bairro Alto e que entravam na Marcha da Bica, não é? Portanto, e porquê? Porque a marcha é um coletivo, no fundo, e é um coletivo que cria uma certa coesão do grupo, muito forte. É um bocado como uma equipa desportiva, não é? E no fundo, portanto, há uma seleção, primeiro há os ensaios de voz, depois para o resto, mas portanto há uma seleção a nível da voz, a nível, pronto, para ver se a pessoa é capaz de fazer aquilo. E normalmente é o ensaiador ou o diretor da marcha, há estas várias figuras. E acontece que digamos que a partir de dezembro, janeiro, já se está a pensar no qual vai ser o tema, quais vão ser as músicas, depois há aqui vários concursos, também o concurso da Marcha de Lisboa. É um processo de organização que demora mais ou menos um ano, não é? Quando termina um ciclo, abre-se outro ciclo. Mas na realidade eu direi que talvez 4, 5 meses o bairro está mais envolvido, não é o bairro, é uma parte do bairro, evidentemente, é a parte do bairro que está a participar naquilo. Portanto, no fundo são os marchantes e as pessoas próximas dos marchantes, não é? A coletividade que organiza a marcha e as pessoas próximas da coletividade. Familiares, amigos, vizinhos, basicamente é isto, não é? E às vezes antropólogos, também andam lá a querer saber coisas. A querer conhecer mais e a perguntar e a fazer perguntas. Pessoas que estão a fazer mestrados ou que estão a coisa, depois também há estes, os jornalistas, sim, claro. Os fotógrafos, pronto, também vai atraindo isto, não é? O secretismo dos ensaios e tal. Considera que os bairros que têm mais identidade são aqueles que também têm as marchas populares ou não está diretamente relacionado? Pois, isso aí acho que não consigo ver. Já a identidade em termos quantitativos é uma coisa que acho que não, está a perceber, não é ter mais ou menos, as identidades são todas diferentes. Não é? Digamos que aqui é um fenómeno político de identidade, este tipo de afirmação de identidade ligada a um território, não é? Que são estes bairros. Repare, tudo isto é financiado, é organizado pelos bairros e financiado pela Câmara, não é? Portanto, isto é realmente um assunto da cidade e dos bairros. Claro. Não é? É muito isto. E estamos a falar de um tipo de identidade política, pública, oficial, não quer dizer que as pessoas não participem, porque participam, é um bocado como a nossa nacionalidade, não é? Nós somos portugueses e temos que sair de Portugal para sentir que somos portugueses, não é? E esta questão dos bairros, muitas vezes, também é essa. Agora, não, há bairros que têm... Eu acho que há sobretudo identidades diferentes de bairro para bairro. Este é um tipo de identidade, quase poderíamos dizer, vendido desta maneira,
não é? E com as várias transformações, porque se antes provavelmente era para um turismo interno, eu não sei, acho que poderia ser um estudo interessante ver se, por exemplo, as marchas têm algum interesse para o turismo exterior, internacional. Provavelmente sim, não sei até que ponto, a véspera, não é? O dia que elas saem ao público, porque depois há outros dias que elas vão atuar a nível do pavilhão, e aí acho que é mesmo uma coisa muito mais local, claro, de Lisboa. Agora, aquele desfile pela Avenida da Liberdade, provavelmente tem esse interesse. Mas pronto, mas é um tipo de identidade muito criado, alimentado pela cidade de Lisboa, com parte da população de Lisboa, e tendo por foco, não é? Sim, e se calhar um momento no tempo para também nos vermos todos uns aos outros, não é? Sim, agora, por exemplo, se nós pensarmos ao nível da identidade individual, a Clara provavelmente sente isso com o Campo de Ourique, eu sinto isso, eu sinto com a zona onde eu nasci, eu julgo que a nossa identidade de território ou de lugar, muitas vezes tem muito a ver com as nossas memórias de infância, claro, não é? E eu continuo a sentir, eu vivo em Telheiras, mas continuo a sentir que aquela área à volta da Avenida da Igreja, as escolas onde eu andei, a Avenida de Roma, a Avenida do Brasil, foi onde eu vivi a minha infância, a minha juventude, desperta-me sentimentos de identidade, eu identifico-me com aquele lugar. Agora, em termos políticos ou do imaginário da cidade, aquela parte da Avenida de Roma, aquele cantinho da Avenida de Roma onde eu nasci, aquilo é será um não bairro, um não lugar, sim, não tem identidade, está bem? A mim também não me interessa, ainda bem que não tem, ok, mas há muitas pessoas como eu que se identificam, e por exemplo até a nível de prédio, quer dizer, as coisas vão descendo, a nível de rua, a nível de prédio, a nível de quarteirão, a identidade é mesmo, eu acho que é um conceito muito complexo e muito armadilhado também, porque se usa de muitas maneiras. Agora, todos nós transportamos, não é, muitos tipos de identidade. Não, sem dúvida. E os habitantes da Bica, estes que participam das marchas, têm também esta, não é? Além de outras. E em relação, não só quem mora na Bica, mas a relação dos lisboetas com a sua história, há uma memória coletiva, ou seja, isto passa de geração em geração? Lisboetas é outra categoria muito complicada, não é? Porque quando nós dizemos lisboetas, e aí podemos estar as duas em sintonia, estamos a pensar em quem? Quem nasceu em Lisboa, será isso? Ou quem veio para cá com 3 meses? Qual é a diferença, na realidade, entre alguém que nasceu ou alguém que veio 2 dias? Ou quem veio, não é? Ou quem nasceu e detesta Lisboa e vai ver para outro sítio, ou alguém que vem do Porto e adora Lisboa e quer dizer, o que é que são os lisboetas, não é? Há aquele filme maravilhoso do Sérgio Truffaut, Lisboetas, precisamente em que fala, ele começa com o lado das pessoas que vivem em Lisboa, do lado mais precário, dos imigrantes mais recentes, mais precários, que andam a vender flores por aí, e ele no filme, é um filme documentário muito bom, brinca de alguma maneira com este lado lisboetas, não é? Que é os atuais lisboetas, os que vivem, não é tanto os turistas, mas as pessoas que vivem, nunca se sabe por quanto tempo, não é? Às vezes é para ficar, esta diversidade que, entretanto, Lisboa nos últimos anos teve de maneira crescente, não é? Portanto, quando fala de lisboetas, é quem? Estamos a falar dos nativos, os autênticos, mas isto é muito complicado em termos de cidades, claro, não é? Porque e juntando uma série de pessoas, como a Graça diz... as cidades crescem por causa da imigração, não é? Porque nascem mais bebês nas cidades, não é? Portanto, falar de cidades é falar de imigração, seja ela nacional, internacional, agora poderíamos dizer comunitária, extracomunitária, enfim, todo o tipo. E todos são, de alguma maneira, lisboetas. Sim, com a sua própria identidade. Com as suas próprias identidades, também a de lisboeta, não é? Sim. Ou eventualmente vivendo na Bica, também de bicaense, não é? E também torcendo. Há, por exemplo, muitos descendentes de imigrantes e portugueses mesmo, mas oriundos dos PALOP, por exemplo, participam, e já participavam nos anos 90 na Marcha da Bica. Que pessoas de fora às vezes olhavam e diziam, mas então estes não são da Bica, que é aquela nossa ideia sempre de misturar as questões da raça com isto, pronto, que é um outro problema de todas as cidades e da cidade de Lisboa em particular, que é depois esta estigmatização também, tentando ver quem é o mais autêntico, mais genuíno, que nasceu, não é? O nativo e o outsider, fazendo sempre esta, mas ele é de cá ou veio? Por acaso na Bica tinha um termo ótimo, que era paraquedista,
Eles sabiam exatamente, há quem faziam essa distinção, quem nasceu na bica e quem não nasceu na bica. Os que não nasceram eram os Os paraquedistas. paraquedistas, pessoas que viviam lá, se calhar desde os 5 ou 6 anos. E tinham, este estigma acompanhava. Que giro. Eu já estava a falar, então eu não sei, esse é um paraquedista. E quem não é, quem é de lá, não tem um nome específico, é só bicaense. É os da bica, mesmo, a bica. Autêntico. A bica. E as pessoas até, havia uma fulana, uma velhota muito engraçada que dizia, a bica é a minha pátria. Ela dizia, a bica é a minha pátria, Lisboa é o meu continente, e fazia assim os vários estadios e pronto, mas a bica é a minha pátria. Que giro, é quase uma ligação, Bica. tipo como temos com o clube de futebol, etc. Absolutamente. Mas acho engraçado, que Completamente. de facto isto que a Graça fala, de termos todos a nossa identidade, cada um da sua forma, com os imigrantes todos, o que nota é um movimento que, com o que a Graça estudou, com o trabalho da EGA, aqui de uma série de entidades, de Lisboa, de outras cidades do país, de trabalhar então, de irmos buscar, tentar ir buscar o tal autêntico, a tal tradição e mostrar, dar a conhecer, dar a... não é? Não, acho muito interessante esta... Sim, o passado ajuda-nos muito a esta, não é? Ou ir buscar aspectos, no fundo, da vida do passado. Eu julgo que aqui o tempo é importante, não é? E digamos que o passado é uma espécie de reservatório onde se pode ir buscar o que nós quisermos. Sim. Não é? Por exemplo, a própria preparação das marchas anualmente é isso, no fundo. Portanto, há sempre um conjunto de livros com trajes antigos ou trajes típicos daqui e da lá. Portanto, é sempre ir buscar algo que alimente o nosso imaginário e que possamos decidir e no fundo, estar em acordo que aquilo sim agora vai nos representar e avançar por aí, não é? Agora, a própria distinção do autêntico são coisas já que têm uma carga valorativa muito forte, porque depois a questão que se põe a seguir é, mas quem é que vai definir que é autêntico? É a percepção pessoal de que é autêntico, ou há alguém, há um júri que vai dizer, não, isto é e aquilo não é. Pois não há... Por exemplo, era uma das discussões também, é um dos problemas, um dos dilemas precisamente das marchas, das avaliações e dos júris das marchas, que também têm sempre normalmente um historiador, não é? E eles, por exemplo, no regulamento, isso era, coitadas das pessoas que organizam as marchas, porque depois tem sempre uma coisa que dizem, não sei o quê, o respeito, não é o respeito, a veradicidade histórica, respeitar a história, os não sei o quê históricos, mas depois há, por exemplo, uma marcha, como houve uma vez do Alto Pina, que eram extraterrestres, era altamente inovadora. Eu lembro-me disso. Pronto, e depois a discussão é, mas porquê é que não se vai valorizar a inovação? Porque se no mesmo regulamento se valoriza a inovação e fica-se a bica, aí sempre foi muito, pelo menos enquanto eu tentava respeitar muito esta dimensão histórica, mas, por exemplo, um ano foi o desastre total. Porquê? Porque eu estava a estudar, e um antropólogo pode ser altamente lesivo, sem querer. Eu estava a estudar os registros de batismo e descobri que havia, a profissão que mais me aparecia era marítimo, marinheiro, final do século XIX, princípio do século XX. E nesse ano, uma das forças vivas que organizava a marcha, que não era o diretor da coletividade, mas era a pessoa mais importante, leu um artigo que eu escrevi, que era sobre a vocação marítima da bica. Ele leu e decidiu, e convenceu toda a gente, não, este ano vamos abandonar o aguadeiro, vai ser o marinheiro. Foi em 1991, foi o marinheiro, foi a pior classificação da bica. As pessoas odiaram todas, as pessoas, ainda havia marítimos reformados a viver, mas a associação, a identidade, não tinha nada a ver com isto, tinha a ver com o aguadeiro, tinha a ver com a identidade desde 1952, com a identidade da própria marcha, não é? Que para eles é a identidade da bica. Portanto, há aqui todo um processo em que é como se aquela memória da existência não contava para isto, não é que não existisse, mas para isto não contava. As pessoas detestaram, refilaram, disseram que horror, marinheiros, agora quem quer que a gente vá de marinheiros, eles gostavam tanto de levar a bilha, já tinham aquela maneira de gingar, o aguadeiro, agora marinheiro com os suspensórios, não. As pessoas de má vontade, uma coisa forçadíssima para respeitar o rigor histórico, e que não foi nada valorizado, obviamente, porque já ninguém sabia qual era a história da bica, não é? E a pior classificação, sempre. E no ano a seguir voltaram ao aguadeiro. Portanto, isto faz-nos pensar estas questões do autêntico. O autêntico pois, ali porque a história tem o seu romance, não é? Exato. O aguadeiro nunca viveu ali, mas o aguadeiro é o que tinha a ver com o imaginário da bica, e não o marinheiro. Pois, que giro. Portanto, há vários níveis também de memória, mas há elementos que servem e há outros que não servem. Claro. Não, e também é giro, porque esta pergunta,
porque acho que nos traz imenso valor olhar para o passado. A Graça, de certeza, concorda comigo, não é? Trabalha nesse campo. Mas eu, há poucos anos, no movimento do Lisbon Week, fui descobrir o bairro de Alvalade, que é onde eu moro, e fomos em autocarro, conhecer pelo bairro as histórias todas, do bairro das Estacas, de construção, o bairro de Alvalade etc. é outro problema. Eu Então... só há pouco tempo, só depois de estudar, é que percebi que o bairro de Alvalade é aquela coisa gigantesca, sim, é enorme. que é o plano, não é? Que houve. Porque eu vivia no bairro de Alvalade. Sim, que é entre a estação Alvalade e o Júlio de Matos. A Avenida da Igreja é aquela área. Sim, mas já foi depois bastante, havia a Avenida alargada. de Roma, havia os Estados Unidos da América, havia os Corcheiros, quer dizer, tem outras dimensões, mas realmente, mas hoje em dia o bairro de Alvalade já se ampliou também. Já não é assim, já é um pouco maior. Não, mas isto pegando para dizer isto, traz imenso valor a quem lá habita, mesmo sobre a construção e tudo, saber de onde é que nasceu, qual foi a razão, quando é que foi construído, como é que foi pensado. Eu acho que é muito interessante para nós conseguirmos ter mais valor na nossa vida, ou aprender mais coisas, etc. Mas falando ainda sobre a sua investigação, de certeza conheceu imensas histórias. Além do amor e da paixão que ganhou por aquele bairro, há assim uma história mais divertida que se lembra, alguma coisa que tenha descoberto? Já lhe contei uma, esta dos marinheiros e dos aguadeiros. Já lhe contei outra, que é o declive, mas posso lhe contar uma terceira, que tem a ver, no fundo, com o tal mito de origem da bica, não é? A tal história que me contaram do desabamento de terras, que eu primeiro não levei muito a sério, entendi como uma versão mitificada do nascimento de um bairro, quer dizer, os bairros, esta ideia de que um bairro nasce é uma coisa um pouco, estranha. Bom, então, eu nessa pesquisa histórica, lá está aqui a relação também da antropologia com a história, descobri essa fonte que dizia que em 1497 houve um grande aluimento e tal, e escrevi isto na minha tese de doutoramento, que entretanto acabei a tese e tive o cuidado de, havia 2 ou 3 pessoas com quem eu chateava mais, realmente, que eram um pouco os intelectuais do bairro, e que eu estava sempre a tentar também aferir e estava sempre a tentar ter a garantia de que eu não ia escrever nada que fosse danoso para o bairro, não é? E então dei a minha tese a ler uma dessas pessoas, e leu e disse-me, que era uma pessoa que quando falava comigo muitas vezes dizia-me assim, já num nível de confiança, olha Graça, isto que eu te vou dizer é só para tu perceberes melhor a bica, mas não podes usar. Ele fazia sempre a diferença e depois dizia-me outras coisas e eu dizia, isso posso usar, isto podes. Tipo off the record. Eu respeitei completamente, e eu respeitei isto totalmente. E na fase final do meu trabalho de campo eu teria feito a tese toda diferente, evidentemente, porque estava a descobrir coisas que já não se encaixavam nesta minha narrativa e nestas minhas questões, mas não fiz, obviamente, tinha que acabar a tese, não é? E então acabei a tese em 1996 e publiquei a tese e, entretanto, o coordenador da coleção Portugal de Perto, que era uma coleção de antropologia da Dom Quixote, muito boa, o coordenador era o professor Joaquim Paz de Brito, era meu colega no ISCTE, convidou-me para publicar em forma de livro, foi publicada em 1997, chama-se Um Lugar na Cidade, da Dom Quixote, e convidou para publicar. E, entretanto, esse intelectual, esse meu amigo a quem eu tinha, da bica, a quem tinha dado isto, ele disse-me, olha, ele entretanto era assessor de um vereador da Câmara, e ele disse-me, olha Graça, nós temos que preparar os 400 anos da bica, porque em 1997 vai fazer 400 anos que a bica nasceu, era uma coisa inédita, a bica, e pronto, ele falou-me da fonte que eu tinha referido na tese, que era 1497, estava datado, e à conta disso, eu acho que a Câmara comprou talvez 1500 livros, não sei, foi quase a tiragem toda, ou quase toda, apoiaram e organizaram uma celebração em 1997 do nascimento da bica, portanto, sem eu querer, mais uma vez, participei em qualquer coisa que antes não estava datado, não é? Isso mostra, Graça, o impacto, de alguma forma, o impacto do seu trabalho. Qual é que acha que é o maior impacto do trabalho da Graça ou dos seus pares para a sociedade? Olha, honestamente eu acho que o impacto não tem sido muito grande
Eu estou a pensar aqui nos trabalhos que vêm das ciências sociais, antropologia, sociologia, história, poderia ser maior, não é? Especificamente, pensando no caso dos trabalhos sobre cidades e áreas urbanas, e no impacto que poderiam ter ao nível dos próprios planeamentos, das políticas urbanas, eu julgo que realmente podiam ter muito mais impacto do que têm, e eu julgo que não há propriamente uma grande atenção. Mas, por outro lado, muitas vezes estes trabalhos também estão num registro em que é difícil, não é imediato o impacto, tem que haver aqui algum tipo de tradução também. Portanto, digamos que esta ligação entre a pesquisa científica que se faz, muitas vezes em termos muito puros, assim se pode dizer, ou de ciência fundamental, e a parte mais prática do que é a vida de uma cidade, eu julgo que esta ligação pode melhorar muito e não é assim fantástica, apesar das coisas estarem a mudar. Eu penso que as novas gerações estão muito mais atentas a isso. Ou seja, a procurar mais a procurar mais, e isto tem a ver também com a própria precariedade da parte dos investigadores que estão a fazer estas pesquisas relativamente à sua situação laboral e relativamente ao ficarem confinados, garantidos numa universidade, de alguma forma. Portanto, eu acho que há aqui uma mudança que pode melhorar este diálogo. Quando fala de impacto, eu estou a pensar em impacto relativamente a isto, não é? Claro, neste caso a Câmara de Lisboa tem interesse, usa nos estudos, como diz, no planeamento, etc. Mas eu julgo que depois também há os outros interesses todos, e é sempre a questão mais complicada, não é? No fundo, os interesses económicos, pronto, há aqui um novelo de muitas coisas, mas eu julgo que realmente era muito bom não prescindir da investigação, e porque a investigação deve ser feita também com sentidos pragmáticos, não é? Como é muito, por exemplo, nos Estados Unidos da América, mais do que na Europa. Pensando nas ciências sociais. Sim, sem dúvida. Umas coisas focadas, é muita investigação focada em problemas, mais tem a ver com o pensamento também. Sim. Em inglês, que é diferente. Pois, porque às vezes não porque nós muitas vezes começamos no abstrato, começamos lá de cima e vamos cá para baixo. Eles começam muito lá de baixo do problema e a partir daí desenvolvem. Claro. Há toda uma lógica diferente. Pois, e a Graça que neste momento trabalha com Bossa, não é? Exato, saberá também esse tema. E em termos aí, já a jeito aqui de terminarmos, que zonas neste momento de Lisboa pensa que neste momento estão a construir a sua identidade própria? Zonas, bairros? Não, quer dizer, é um assunto que eu não tenho estudado. Portanto, não, mas de opinião? Opinião, não tenho opinião, porque como não, poderia ter uma intuição, não é? Mas realmente não tenho tido, até porque nos últimos anos tenho estado períodos fora, não é? Nesta outra pesquisa que me tem mobilizado. E depois, uma outra dificuldade minha é pensar Lisboa município, gosto de pensar Lisboa desta área metropolitana, e por exemplo acho que a Amadora tem um papel em termos até da produção identitária muitíssimo importante, e pronto, e está aqui a meias com Lisboa, não é? Por várias razões. Dentro da cidade de Lisboa, sabe, neste momento se calhar preocupa-me mais até a desidentidade, ou seja, quase o risco de identidades existentes em certas áreas de Lisboa, estas que eu, no fundo, andei a conhecer melhor, como é, por exemplo, o caso da Alfama, não é? E não só Alfama, Moraria, portanto, toda aquela zona. Preocupa-me mais, talvez, eu julgo que não tem havido criação, provavelmente, de novas identidades territoriais, porque eu não sei se o turismo, da maneira como foi organizado aí... Pois não. Não, porque vai esvaziando os habitantes, é preciso as pessoas realmente viverem nos sítios, não é? E a memória e a história, o tempo que se está para a vida das cidades é muito importante. Sim. As cidades fazem-se com o tempo, não é? São várias gerações, por exemplo, um bairro novo, eu lembro uma vez de uma conferência de um arquiteto muito interessante que eu vi sobre Chelas e os Olivais, e ele dizer, as primeiras 3 gerações são sacrificadas. Quando se constrói qualquer coisa de novo, uma urbanização como os Olivais, por exemplo, as primeiras 3 gerações são sacrificadas. Ele diz que demora tempo a construir, porque é as rotinas, é os comércios, há um tempo de fazer cidade. Agora, para perder, eu julgo que pode ser muito rápido. E eu julgo que nós temos observado, por exemplo, a Alfama, nos últimos, não sei, 2, 3 anos, 5, se calhar não mais que isso,
é a perda. Com a gentrificação, a turismificação. Exatamente, com a expulsão, com o despejo, no fundo, com a saída dos habitantes que lá estavam. Sim. E que, não sendo proprietários, tiveram que sair, não é? E no fundo com o perder progressivo do tecido social destes bairros. Não, e depois não é o alojamento local que constitui nada, não é? E é engraçado, de facto, já tenho falado com outros convidados, que é importante nisto que fala de ganhar ou de perder a identidade, que é fundamental que haja não só um possível planeamento na construção de bairros mais novos, mas como conseguir ter uma diversidade de habitação e de comércio em que as pessoas tenham a tal vida de bairro e que existam, e não como nós temos hoje em dia dos movimentos. E sabe que muitas vezes o mais interessante das cidades nem são as partes planeadas, são as que não são planeadas. Não é? Temos sempre o caso de Brasília, que foi todo planeado, e a parte mais viva se calhar está no não planeado, não é? Sim. À volta. Mas o caso que eu melhor conheço, porque vivo lá, que é Telheiras, não é? Pode ser um dos casos de produção de identidade dos últimos anos, sem dúvida. Mais recente, sem dúvida. Porque no fundo eu vivo lá desde 80, portanto eu vivo lá há 40 anos. E durante talvez os primeiros 20 anos, Telheiras era assim, era muito considerado periférico. As pessoas muitas vezes até diziam, eu vou a Lisboa. Não é? Aquilo é a freguesia do Lumiar, sempre foi, não é? Mas então nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 20 talvez, e sobretudo a partir da abertura da estação de metro de Telheiras, que acho que isso em qualquer sítio facilita a acessibilidade e dá outra visibilidade, e também com, enfim, todo o crescimento que tem continuado a ter e sobretudo com o crescimento e a sedimentação, os comércios são muito importantes. Sim, mas de facto hoje em dia existe essa identidade de Telheiras, não é? Existe... Eu julgo que se está a construir, está-se a construir e sim, e as pessoas falam já de uma maneira positiva. Exatamente, com um orgulho que moram. Sim. Eu julgo que se nota isso e até os habitantes a mobilizarem-se contra, às vezes. Agora está em discussão a construção de um centro paroquial, que primeiro era num sítio, houve uma grande mobilização local para que não fosse, e agora veio outro sítio e está outra vez o povo a mobilizar-se. E a religião sempre teve um papel muito importante também na definição dos bairros. Pois aqui é quase a não religião, porque os habitantes não querem aquele centro paroquial ali, não é? É com uma casa mortuária e tal, e porque vai ficar, e tem a ver com o sítio também onde vai estar. Eu estou a brincar com isto da não religião. Não, mas é verdade. mas pronto, mas ali é mais... Sim, mas acho que Telheiras é um dos casos, talvez, que... Só que realmente isto das identidades vai mudando, não é? Há alguma coisa que imagina para a área metropolitana de Lisboa, para algum bairro em específico nos próximos anos? Há alguma coisa que gostava que mudasse? Pois há muitas coisas que nós gostaríamos, não sou só eu, não é? Que todos nós gostaríamos que mudasse. Eu julgo que talvez uma das coisas que eu sou mais sensível, e também porque sou antropóloga, no fundo, e acho que os antropólogos aí podem dar algum contributo, tem a ver com o nível de tolerância perante a diversidade, perante o outro, não é? Para nós temos assistido, sobretudo nos últimos anos, a uma progressiva tomada de consciência desta talvez maior diversidade, ou uma diversidade mais internacional, porque na realidade qualquer cidade sempre tem diversidade, não é? E Lisboa tradicionalmente tinha os galegos, tinha os beirões, os algarvios, quer dizer, havia toda uma grande diversidade. Aqui os que retornavam, por exemplo, do Brasil, que chamavam brasileiros, não é? Os imigrantes que iam e que voltavam, quer dizer, sempre tiveram. Isso era mais, talvez, para o campo, não tanto para Lisboa. Mas eu penso que tem havido uma progressiva tomada de consciência maior desta, pode-se chamar de várias formas, multiculturalidade, multirracialidade, enfim. E só que não tem havido, eu creio, o que deve acompanhar esta tomada de consciência, que é um incremento, uma maior aceitação, uma maior tolerância, uma capacidade de lidar com o diferente e de ver o diferente como alguém que pode ser um igual, não é? Porque ainda por cima este diferente, na maior parte dos casos, está numa situação absolutamente desfavorável, não é? E de estigmatização e pronto. Claro que isto joga-se muito entre Lisboa e as periferias, não é? E como esta diversidade acaba por estar muito mais concentrada nas periferias em Lisboa, as pessoas até podem imaginar que não há assim tanto, ou até dizem, eu sou absolutamente tolerante, mas porque não convivem. Mas acho que há um grande trabalho a fazer a nível, isto é transversal à sociedade, a nível de toda a escola, de
todos os níveis, passa pela aceitação das línguas diferentes, dos diferentes portugueses que se falam. Eu sou muito sensível a isso. E pronto, e nós baixarmos esta nossa mania que temos, por exemplo, deixar que falamos o melhor português e de querer que pessoas de outros países que falam português falem como nós. E isto é transversal, ouça. Na universidade eu vejo colegas meus a corrigir o português brasileiro, a variante do português brasileiro, porque querem que falem português europeu, ou escrevam português. Isto é absurdo. Absurdo, nós somos não sei quantos milhões, não é? E digamos que o português é a sexta língua, é graças ao Brasil. Claro. Realmente. Portanto, tudo isto é absurdo, mas, por exemplo, a nível... Isto é só para dar um exemplo. Sim, mas este tipo de discriminação pela língua e depois pelo imigrante é uma coisa que realmente, pela experiência que eu tenho, que também não é muita, mas eu julgo que é muito visível até. Sim. Em Lisboa. Portanto, é um lado que eu gostaria e julgo que, pronto, é a tomada de consciência de que, pronto, já não somos uma cidade de província, já não somos assim tão família só, e que isto é um ganho e é alguma coisa positiva e ver isto com outros olhos. Sim, sem dúvida. Eu julgo que há realmente aqui um trabalho, a nível de políticas públicas, sim, até, que deveria ser muito financiado. Sim, concordo consigo. Acho que já há alguma noção que se começa a perceber, mas temos um caminho grande. É um caminho muito grande para fazer. Muito bem, Graça, antes de falarmos do projeto, mais algum assunto que quisesse falar aqui na conversa de hoje e que eu não tenha tocado? Muitos assuntos, não é possível, evidentemente, não pode ser. Talvez numa próxima conversa, não é? Outro dia, numa próxima investigação. Sim, senhor. Muito bem, então, Graça, que projeto é que nos trouxe hoje? Então, o projeto que eu lhe trouxe é uma empresa ligada a uma pessoa que eu conhecia há uns tempos atrás. É o Pedro Pedroso e a Archeofacto, que é uma empresa que trabalha a matéria do património cultural. É uma pequena empresa, privada, eu creio que serão talvez 2 ou 3 pessoas que trabalham em termos efetivos e depois há todo um conjunto de equipas com que eles vão trabalhando. Portanto, é uma sociedade comercial, nasceu há cerca de 20 anos e é vocacionada para a valorização e a preservação do património material, é neste nível que eles trabalham, portanto, atuando sobre a matéria. Portanto, no fundo, dando atenção, eles trabalham sobretudo na área metropolitana de Lisboa e, portanto, têm, a nível do que eles fazem, vão desde a arqueologia, podemos pensar nos vestígios romanos de Lisboa, até, sei lá, uma arqueologia industrial do século XIX, portanto, acabam por trabalhar vários tipos de matéria, o ferro, a madeira, a pedra, portanto é, digamos, um tipo de trabalho invisível, não é? Porque quando nós vamos a um museu ou vemos uma casa restaurada ou vemos uma estátua, muitas vezes não imaginamos o trabalho que teve por trás para poder mostrar aquilo, para nós podermos usar, enfim, em todos os domínios, não é? A educação, no lazer. Ora bem, esta pequena empresa, no fundo, trabalha em 4 grandes áreas, que é a intervenção ao nível da conservação e do restauro, a prevenção ao nível da conservação preventiva, investigação e a recriação. Porquê é que eu escolhi esta empresa? Porque ao nível da investigação eles têm muito boas práticas. São uma pequenina empresa, mas, por exemplo, acolhem, como já acolheram, bolseiros de doutoramento da FCT para fazerem doutoramento dentro da empresa. Isto é uma coisa muito rara em Portugal. Aliás, a FCT, portanto a Fundação para a Ciência e Tecnologia, lançou há uns tempos esta possibilidade de doutoramentos feitos em empresas e acabou por desistir, porque as nossas empresas tipicamente não estão atentas ainda, não conseguem perceber qual é a vantagem. Portanto, eu julgo que esta empresa, digamos, no tecido empresarial de Lisboa, funciona em Lisboa, e nacional, eu julgo que tem um elemento muito interessante, e já o nome Archeofacto, que é muito, no fundo, ligar a arte, a arqueologia, portanto, esta ligação é realmente fantástica. Graça, obrigada por estar aqui. De nada. Obrigada por partilhar um pouco da sua história, do seu trabalho, do dia-a-dia. Muito obrigada pelo convite e pela simpática conversa, que fez reviver os tempos da bica
e falar de Lisboa, que é sempre um prazer. Sim, Enorme. igualmente. Eu também adoro falar Claro, de Lisboa. obrigada, muito e acho que obrigada. podíamos falar de muito mais histórias. Podemos continuar. Exatamente. Para uma próxima. Obrigada mais uma vez, Graça. Obrigada. Vemo-nos por aí, quem sabe, na bica. Quem sabe? Obrigada. Olá, espero que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar notificações caso queiram receber todas as novidades sobre os próximos episódios. E caso conheçam algum agente de mudança que seria um bom convidado para estas conversas, entrem em contato connosco e digam-nos quem seria a pessoa ideal. Obrigada e até ao próximo episódio.